Olá, tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética. E o nosso tema de hoje é Diga não à murmuração. O pecado da murmuração é tão perigoso que pode nos levar à queda. Geralmente ele sucede à incredulidade. Incredulidade e murmuração caminham juntas. A Bíblia fala em Filipenses 2, versículo 14: Fazei as coisas sem murmurações nem contendas. Mas o que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são resmungar, murmurar, reclamar. Um outro aspecto da murmuração é queixar-se, é dizer algo contra em um tom baixo. Quando um indivíduo ele se converte a Cristo, ele consegue se libertar de inúmeras coisas na vida. Entretanto, a maioria das pessoas tem uma imensa dificuldade de deixar a murmuração de lado. Conforme o dicionário, murmurar é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Mas eu preciso alertar a sua vida que a murmuração é algo abominável aos olhos de Deus. Tanto que a murmuração, ela afasta a bênção e ela atrai o juízo de Deus. Foi exatamente isso que sucedeu com o povo de Israel. Após o relatório trazido dos homens que foram espiar a terra, o Senhor se indignou ante a atitude rebelde daquele povo. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. O nosso foco aqui hoje, no Palavra Profética, é alertar quanto ao pecado da murmuração, incentivar a todos os cristãos, a cada um de nós que servimos ao Senhor, a desenvolver uma vida de inteira confiança em Deus, de gratidão e de apoio à liderança. Diante dos inúmeros desafios da jornada, Israel se pôs a murmurar. Como fruto da murmuração, apontavam para um desfecho irremediável. A rejeição à autoridade de Moisés e Arão e a sua substituição, o retorno ao opressor no Egito, o apedrejamento de Josué e Caleb por não compartilharem da oposição do povo. Mas Deus intervém manifestando-se em glória. O tratamento divino aos murmuradores, ele foi um tratamento severo. O nosso Deus, ele é misericordioso, é provedor, ele conduz o seu povo e supre as suas necessidades. Por isso ele reprova a murmuração. Porque a murmuração, ela é um sinal de incredulidade, de ingratidão, de um agir impensado ou até mesmo bruto. Moisés, tendo consciência da grande ofensa praticada pelo povo, mais uma vez se põe a interceder pelo povo diante de Deus. Deus, ele se dispõe a perdoar o povo, mas não o livra das consequências do seu pecado, que no caso é a murmuração. Em Números 14, versículo 39 ao 45,
podemos ver a atitude dos murmuradores. E lá é relatado que eles mesmo estando entristecidos, eles não reconheciam a liderança de Moisés como seu legítimo representante. Também não levavam mais Deus a sério como antes. De fato, os murmuradores, eles não gostam de se submeter à vontade soberana de Deus e acabam agindo por conta própria. A murmuração está arraigada à incredulidade do povo. Como resultado da murmuração, Deus fez com que estes permanecessem no deserto cerca de 38 anos. 38 anos. Isso quer dizer que quando murmuramos, nós perdemos o foco de avanço em nossa vida com Deus, em nossa comunhão com Deus, e acabamos estagnando no tempo. Mesmo a providência de Deus sendo excepcional durante toda aquela caminhada, o povo estava duvidando de Deus. E a liderança e a autoridade de Moisés passaram a ser questionadas e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Não devemos murmurar. Uma característica muito precisa que um murmurador tem é que em vez dele olhar para frente, olhavam para trás. Todo murmurador, ele não consegue enxergar o futuro que Deus prometeu. Os murmuradores estão sempre a reclamar e a dar contra. Eles estão sempre em descompasso. Parece que pelo simples fato, pelo simples prazer de ser do contra. A murmuração, ela é uma obra de incredulidade. Pois os murmuradores, eles não creem, eles não confiam em Deus. Dentro da igreja, infelizmente, é possível encontrar pessoas dessa maneira, que vivem criticando, acham que todos estão errados, que tudo é difícil, que nenhuma ideia ou projeto vai para frente, vai funcionar. Em vez de colaborar, torcem para que as coisas deem erradas. Essa atitude é completamente antiética e também ela depõe contra a causa cristã, trazendo prejuízos para toda a igreja. A murmuração, ela é contagiosa. A murmuração, ela é um mal que velozmente envolve a todos, de uma hora para outra. A liderança bem-sucedida de Moisés e Arão, ela se vê naquele momento ali ameaçada. Lá em Números 14, no versículo 4, diz: e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Esta ação é destrutiva, faz grandes estragos entre o povo de Deus e traz prejuízos também à vida dos líderes. Moisés, líder íntegro, comprometido com Deus, foi injustiçado e desonrado. Essa atitude, ela afeta a igreja no todo, criando um ambiente de inimizades, de divisões e enfraquecimento. A conduta pouco ética destes reclamadores, desses murmuradores, faz com que em pouco tempo muitos sejam contagiados. A ferramenta deles é a língua, a palavra. A propósito, vale mencionar as advertências
que estão descritas no capítulo 3 da carta de Tiago. Resista à tentação de reclamar. Não permita que a murmuração ela se torne um hábito na sua vida. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, seja grato, seja agradecido, mude a sua ótica, mude a sua forma de olhar. Seja grato a Deus por tudo, porque a gratidão, ela atrai o favor de Deus, ela atrai as bênçãos do Senhor. Adore ao Senhor, libere palavras de adoração ao nosso Criador. Em vez de reclamar, comece a clamar por misericórdia. Peça a Jesus como cego Bartimeu, que clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Clame ao Senhor por misericórdia. Mude essa sua ótica. Jogue a murmuração para escanteio. Deixa isso de lado e comece a agradecer, e comece a render palavras de adoração a Deus, comece a clamar por misericórdia. O cego Bartimeu, ele clamou por misericórdia por várias vezes e ele alcançou a misericórdia do Senhor. Nós somos desafiados a rever a forma como tratamos os nossos líderes, porque o alvo dos murmuradores, por incrível que pareça, é sempre a liderança. A murmuração ela é incompatível com uma vida cristã marcada pela fidelidade, pela confiança, pela cooperação. Conforme já falamos aqui hoje no Palavra Profética, a Bíblia ela fala acerca da murmuração, o quanto ela faz com que a pessoa ela perca o foco, ela perca o seu direcionamento daquilo que Deus quer fazer na vida dela. Porque em vez dela focar naquilo que Deus está falando, ela está focada em reclamar, em murmurar, em resmungar, em se queixar, em colocar outras pessoas contra uma liderança que Deus estipulou. Quando a murmuração ela é resistida, então perceba que a confiança em Deus, a união, a cooperação entre os irmãos, ela será estabelecida. Você precisa resistir à murmuração. Ali, o derramar da bênção do Senhor sobre a sua vida será como uma fonte inesgotável. Todos aqueles que murmuraram no deserto não entraram na terra prometida. Antes, murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso, levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Você vai ver essa mensagem ali no livro de Salmos. Salmos 106, versículo 25 ao 27. Para finalizar essa mensagem, eu quero que você faça uma autorreflexão sobre as suas ações diante de Deus. Como você tem procedido diante das lutas e diante dos desertos que você tem passado na sua vida? Você tem reclamado, você tem murmurado, você tem agradecido a Deus, você tem adorado a Deus no meio dessa perspectiva que você está passando? Ou você tem, de certa forma, resmungado, ou até mesmo
dizendo por aí como Deus, sendo tão grande, me faz eu passar por essa situação. Preste atenção no que eu vou te dizer. A provação, o processo, ele é necessário. Porque é através do processo que Deus ele vai forjar o seu caráter na pessoa de Cristo Jesus. É através do processo que Deus ele vai esticar a sua resistência. É através desse período de provação, de luta, de dificuldade, que Deus ele vai ver se o seu coração realmente está confiado no Senhor ou se o seu coração está confiado em outras coisas. Analise, preste atenção no que você está fazendo, no que você está dizendo, como você tem se comportado diante de tudo que você tem passado. Hoje o nosso palavra profética é um alerta para todos nós que estamos na presença do Senhor. Precisamos ser a diferença, precisamos ser pessoas que são sal da terra, precisamos ser luzeiros neste mundo, precisamos propagar a luz do Evangelho de Jesus. Precisamos levar essa mensagem para as pessoas. A importância de ser grato. A importância de adorar o Criador. De devolver a adoração ao Criador. De clamar por misericórdia. Em vez de ficar reclamando, murmurando, resmungando. Ou até mesmo, de certa forma, criando ambientes de inimizade, de discórdia, de contenda, de confusão. Nós somos a igreja do Senhor. Precisamos caminhar de acordo com o que a Bíblia diz. E hoje, Deus está falando com você. Seja grato. Adore ao seu Criador. E clame por misericórdia. Quando você vê que está difícil a luta, está difícil a provação, está difícil aquela circunstância que você está passando, clame por misericórdia. Porque a Bíblia fala que os misericordiosos, eles são bem-aventurados. Amém? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, assistido, compartilhado e comentado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!